Bom dia, queridos estudantes! Essa é a semana 2 de Língua Portuguesa do PET 6. Nessa semana, nós vamos aprender o que são as conjunções e o que são as palavras primitivas e derivadas. Veremos logo a seguir que as conjunções são palavras que fazem o papel de unir os termos de uma oração. Uma oração em uma frase e frases em um texto. São elas que estabelecem a relação de lógica e de sentido e coesão de um texto. Nós vamos ver a seguir alguns exemplos, mas primeiro nós vamos entender o que são as conjunções. Vamos lá? Conjunção é a palavra que provém de conjunto. A definição do último termo no dicionário Aurélio de conjunto é junto simultaneamente, reunião de partes de um todo. Já o sufixo "são" tem o significado de resultado de uma ação. Logo, se associarmos as duas definições, temos que conjunção é a ação de juntar simultaneamente as partes de um todo. Juntar duas orações de uma frase, por exemplo. Agora vamos entender os tipos de conjunções. Tipo causal, ele expressa causa, motivo. Os exemplos: porque, pois, uma vez que. Comparativa expressa comparação. E um exemplo dela é a palavra como. Concessiva expressa concessão. Um exemplo é embora, ainda quando, mesmo que, posto que. Condicional expressa condição. Exemplos: se, caso, contanto que, desde que. Conformativa expressa conformidade. Conforme, como, consoante e segundo são alguns exemplos. Consecutiva expressa consequência. Exemplos: que, precedido de tal, tanto, tão, tamanho. Final expressa finalidade. Exemplos: a fim de que, para que. Proporcional expressa proporção. Exemplos: à proporção que, à medida que. E temporal expressa tempo. Exemplos: quando, enquanto, assim que, logo que. A gente vai ver agora no PET, na atividade número 1, que ele mostra alguns exemplos, né? Crianças, existem algumas palavras chamadas conjunções, que são muito importantes na escrita. Ela, como diz o nome, fazem a união das palavras para que a escrita seja melhor compreendida, como eu já tinha explicado antes. Elas assumem ideias diferentes de acordo com a escrita. E aí, abaixo no PET, tem esses exemplos que eu acabei de passar para vocês, né? Ideias de causa, consequência, finalidade, condição, oposição, comparação, tempo, conformidade, alternância e adição. Então, vocês vão olhar aí as conjunções utilizadas para responder às atividades, né? Atividade número 1. Complete as frases com as conjunções. Use o quadro acima para localizar. Então, na primeira frase, logo ali no parênteses, está falando que é uma conjunção de oposição. Vocês vão lá no quadro ver qual oposição, né, que vocês vão utilizar, qual conjunção de oposição. Eu coloquei aí, ó. Li este livro, mas não gostei dele. Na segunda frase, tem hoje é meu aniversário, portanto, vou festejá-lo. Porque ali, entre parênteses, era uma conjunção de consequência que era para ser utilizada. Na terceira frase, está escrito ali conformidade e alternância. Mas eu fui na tabela, consultei as palavras, não fazia sentido, então eu troquei. Eu coloquei condição e alternância, tá? Então, olha ali como é que ficou. Caso chova ou faça sol, irei à praia. A outra frase, eles são pontuais, pois chegam sempre cedo, porque a palavra ali, a conjunção que tinha que estar ali é de causa, né? Aí, na próxima frase, teremos que utilizar a conjunção de alternância. Ou saio contigo, ou vejo televisão. E a última é, entrei na cantina e almocei com a professora, porque aí é uma conjunção de adição.
tá? Então, a referência ali era quais tipos de conjunção que era para ser utilizadas. O próximo tema que nós vamos estudar para o próximo exercício são substantivos primitivos e derivados. Os substantivos primitivos são aquelas palavras que dão origem a outras. Por exemplo, pedra, vidro, laranja e livro. Então, eu sempre falo que são as palavras que surgiram primeiro e que a partir delas surgiram outras. Quando surgem outras palavras, essas palavras são chamadas de substantivos derivados, que são aquelas que se originam de outras palavras. Então, li o exemplo. Da pedra veio a palavra pedreiro. Do vidro veio a palavra vidraçaria. Da palavra laranja veio a palavra laranjada. E da palavra livro veio a palavra livraria. Para derivar as palavras, usamos prefixos, que são o início das palavras, e os sufixos, que são os finais, né? Aqui, mais alguns exemplos. Primitivo está na primeira coluna e os derivados na segunda. Então, vocês vão observar aí os exemplos, Pedra, pedreira, ferro, ferreiro, vidro, vidraçaria, café, cafezal e bom, bondade. Vamos ler o texto para resolver as próximas questões. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíram no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo. E ele provou e tinha gosto de queijo. Dessa vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciaiopídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. É a extensa do Carlos Drummond de Andrade, são contos plausíveis. Vamos à atividade. Coloque na cruzadinha as palavras que deram origem às palavras ao lado. Aí eu não preenchi a cruzadinha, mas eu coloquei todos os exemplos, Ali, por exemplo, no número 1, milharal. Qual a palavra que deu origem? Milho, Número 2, ensopado. Qual que foi a palavra que deu, origem? Sopa. Aí no 3, açucarado. Qual que deu origem? O açúcar. 4, sapateiro. Qual palavra que deu origem? Sapato. 4, discoteca. Qual palavra que deu origem à discoteca? Disco. 5, indígena. Qual palavra que deu origem à indígena? Índio. E 6, peixaria. A palavra que deu origem à peixaria? Peixe. Atividade 4. Observe. A palavra ferro é uma palavra primitiva, ela veio primeiro. Dela deriva a palavra ferreiro, que é uma palavra derivada. Portanto, a palavra ferreiro é derivada. Sol é uma palavra primitiva. Dela, a palavra solário. Portanto, a palavra solário é derivada. No quadro abaixo estão as palavras derivadas. Escreva as palavras primitivas. Lembra que primitivo, Homem primitivo foi o homem que chegou aqui primeiro, Que habitou a terra aqui primeiro. Então, pensa sempre nisso, de primeiro, Então, vamos lá. Derivada é a que veio depois. Então, derivada aí tá gramado. Qual que é a primitiva que veio primeiro? Grama. Caixote. Qual que veio primeiro? Caixa. Cadeirante. Qual a palavra que veio primeiro? Cadeira. Ventilador é a derivada. Qual que foi a primeira? O vento, que veio primeiro. Gelado veio de que palavra? Da palavra gelo. E agulhada veio de qual palavra? Veio da palavra agulha. Então, pensem sempre de primeiro. Qual é a palavra que veio primeiro sempre, tá bom? Meus amores, então até a próxima aula. Fiquem com Deus e até semana que vem na próxima aula de português. Um abraço.